A paz do Messias para todos vocês nesta madrugada. E eu estou aqui nesta madrugada estudando e meditando na palavra do Senhor. E vou mostrar mais uma vez a vocês que Jesus ele é o Messias e ele deve ser adorado por Messias também. Quem quiser adorar ele por Messias, que adore. Por Jesus também adore. Por Cristo, ele também atende. Ele ouve. Porque o nome dele é o Messias. Vou provar para vocês, começando pelo livro de Isaías 53, do capítulo 53 até o versículo 12. Está escrito assim: os sofrimentos do Messias. Os sofrimentos do Messias. Por que está escrito os sofrimentos do Messias? Porque não foi um só não foi pouquinho não, foi muito. Sofreu muito. Foi humilhado, rejeitado, maltratado, desprezado, caluniado por muitos naquela época. E nessa época ainda existe pessoas que não creem que Jesus é o Messias. Por isso resolvi mais uma vez gravar esse vídeo dessa maneira, dessa forma, mostrando para vocês. Ele é o Messias. Começando pelo livro de Isaías, capítulo 53, até o versículo 12. Pois o profeta Isaías, ele pergunta. A pergunta é para você que está assistindo esse vídeo agora. A pergunta é para você. Será que você vai crer? Será que você vai acreditar para toda a sua vida que Jesus é o Messias? Olha aí escrito: os sofrimentos do Messias. Capítulo 53, livro de Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparecer nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Versículo 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Por que não acreditaram nele naquela época? Muitos lá não acreditaram que ele era o Messias. Por que não acreditaram? No versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O
castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos esgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca da opressão, e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Versículo 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. No versículo 10. Porém, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enferma. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua descendência, prolongará os seus dias, e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Versículo 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levara sobre si. Por isso, no versículo 12, por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Agora vocês viram, vocês estão vendo o que é que está escrito no livro de Isaías 53 até o versículo 12. Agora a gente vamos ler no livro, na outra Bíblia. Vou ler para vocês na outra Bíblia. No livro de Mateus, capítulo 1, e do versículo 16 e do versículo 17. Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi a mãe de Jesus, chamado Messias. Assim houve 14 gerações, desde Abraão até Davi, e 14
desde Davi até que os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí até o nascimento do Messias. Também houve 14 gerações. Vou dar continuidade neste livro ainda, para vocês compreender. O nascimento de Jesus, vocês veem também no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 1 e 7. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, ia casar com José. Mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Verso 19. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o casamento. O contrato de casamento. Ele resolveu desmanchar o contrato de casamento. Sem ninguém saber. Versículo 20. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Versículo 21. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Verso 22. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. No verso 23. A virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. Verso 24. Quando no versículo 24, quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado. E casou com Maria, porém não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus. Capítulo 2. Capítulo 2, até o versículo 23. Os visitantes do Oriente. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Versículo 2. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? O povo não disseram nada, porque não sabiam. O povo não disseram nada porque não sabiam. Mas os visitantes, os estudiosos, eles dizem: nós viemos
os estudiosos dizem: nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado, e todo o povo de Jerusalém também ficou preocupado, dizendo assim: nós já temos um rei, e agora já vem outro rei? De onde vem esse rei? De qual trono ele é? Descendente de quem é esse rei que nasceu agora para ser rei? Quem é? Que nós não sabemos. No versículo 4 diz: então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. Vocês estão vendo aí o nome dele? Aí? Bem declarado, decretado para vocês entenderem. Estou mostrando, gravando esse vídeo para vocês verem. Olha aí. Ó. Vou ler de novo o versículo 4. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. Eles responderam no versículo 5. No versículo 5, eles responderam para o rei Herodes: na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte, versículo 6. Você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá. Pois de você sairá o líder que guiará o meu povo. Perdão, vou ler de novo, versículo 6. Os sacerdotes e os líderes lá, eles falam: você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá. Pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Versículo 7. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E eles disseram, no versículo 8, depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino. E quando o encontrarem, me avisem, para eu também ir adorá-lo. Mas vocês sabem, fiquem sabendo que o rei Herodes não queria ir adorá-lo, não queria matar o Messias. Queria matar o Messias desde bebê. Desde bebê ele queria eliminar o Messias. Versículo 9. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho, viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Versículo 10. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Versículo 11. Perdão. Porque, olha, quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Porque eles viram o lugar aonde a estrela estava, era o lugar aonde o Messias estava, o recém-nascido. Eles ficaram alegres,
felizes, contentes, dizendo um para o outro: nós achamos, já encontramos, é ali o lugar onde a estrela está. Versículo 11. Entraram na casa, vocês estão vendo agora? Aí? Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram os seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. E, num sonho, Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso voltaram para a sua terra por outro caminho. A fuga para o Egito. Herodes não cessava, não parava, não descansava de procurar o Messias, o menino, para o matar. No versículo 13, diz assim: depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse: levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. Tá vendo que Herodes não cessava, não parava, desesperado, agoniado, como uma raposa querendo matar um inocente, um bebê, uma criança. Ele não parava, mas Deus, ele sempre estava com José e Maria, sempre avisando, enviando seus anjos para avisar, até mesmo em sonhos. Avisava a ele: fuja, porque Herodes está procurando o menino para o matar. Ele está vendo por aí. Fujam logo depressa, se apressem, corram. Fujam para o Egito. Lá vocês vão ficar escondidos dele lá. Versículo 14. Então José se levantou no meio da noite, pegou a criança e a sua mãe e fugiu para o Egito. Versículo 15. E eles ficaram lá até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: eu chamei o meu filho que estava na terra do Egito. Versículo 16. A matança das crianças. Herodes lá eliminando as crianças, eliminando os recém-nascidos, os bebês. Que rei terrível, um rei terrível. Versículo 16. Quando Herodes viu que os visitantes do Oriente o haviam enganado, ficou com muita raiva e mandou matar em Belém e nas suas vizinhanças todos os meninos de menos de 2 anos. Ele fez isso de acordo com a informação que havia recebido sobre o tempo em que a estrela havia aparecido. Versículo 17. Assim se cumpriu o que o profeta Jeremias tinha dito. Verso 18. Ouviu-se um som em Rama, o som de um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Ela não quis ser consolada, pois todos estavam mortos. Todos os seus filhos estavam mortos, todos estavam mortos. Ele mandou matar, eliminar as crianças. Procurou o menino Jesus, procurou o Messias,
para matar, ou destruir, eliminar, mas não encontrou. Não encontrou porque Deus livrou o seu filho, a sua mãe e José, o padrasto do menino. Deus livrou também. A volta do Egito. Versículo 19. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito e disse: levante-se, pegue a criança e a sua mãe e volte para a terra de Israel, pois as pessoas que queriam matar o menino já morreram. José, levanta, José, que agora é hora. Já está na hora, José, de tu se levantar e ir para tua terra, ir para tuas terras, para tua cidade. Levanta depressa, pega o menino e a mãe do menino e vai-te embora daqui, deste lugar. Vai para tua terra. No versículo 21, então José se levantou, pegou a criança e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Voltou feliz, porque estavam mortos o assassino que mandou matar as crianças para tentar capturar o Messias, mas não encontrou. Verso 22. Mas quando ficou sabendo que Arquelau, filho do rei Herodes, estava governando a Judéia, no lugar do seu pai, teve medo de ir morar lá. Depois de receber num sonho mais instruções, José foi para a região da Galiléia. 23, verso 23. E ficou morando numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que os profetas tinham dito. O Messias, olha aí, gente, povo de Deus, filhos e filhas de Deus, olha aí, olha só. Vou repetir de novo para vocês verem no versículo 23. E ficou morando numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que os profetas tinham dito. O Messias será chamado de Nazareno. Aleluia, glória, glória. Agora a gente vamos ler o livro de Lucas, capítulo 2, na outra Bíblia, que não falei para vocês que eu estava com 3 Bíblias. Vamos meditar juntos para entender e compreender que Jesus é o Messias. Lucas, capítulo 2, do versículo 8 adiante. Mas eu vou ler do versículo 1. Vou ler do versículo 1. Repito. Lucas capítulo 2, do versículo 1 em diante. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cirênio era governador da Síria. Versículo 3. Então todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Versículo 4. Por isso José foi de Nazaré na Galiléia para a região da Judéia, a
uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá porque era descendente de Davi. Versículo 5. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida. Versículo 6. E aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. Versículo 7. Então Maria deu à luz o seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Versículo 8. Os pastores e os anjos. No versículo 8 está escrito assim: naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Versículo 9. Então um anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo. Versículo 10. Mas o anjo disse: não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês. E ela será muito de grande alegria também para todo o povo. Versículo 11. Hoje mesmo na cidade de Davi nasceu o Senhor de vocês, o Messias. Olha aí, povo de Deus. Vou ler de novo para vocês entenderem. Versículo 11. O anjo responde: hoje mesmo na cidade de Davi nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova. Vocês encontrarão uma criança enrolada em panos e deitada numa manjedoura. Versículo 13. No mesmo instante apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo, versículo 14, glória a Deus nas maiores alturas do céu, e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Versículo 15. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém para ver o que aconteceu. Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Eles foram, no versículo 16, eles foram depressa e encontraram Maria e José e viram o menino deitado na manjedoura. Verso 17. Então contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Versículo 18. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados, ficaram muito felizes, contentes, admirados, porque o Messias tinha nascido, já estava no meio deles. Eles acreditaram, eles creram. E você está crendo, está acreditando com essa leitura que você está vendo agora, está assistindo e vendo. No versículo 19, Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Versículo 20, então os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinha ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. Eles ficaram felizes, muitos contentes, muitos alegres, que saíram cantando hinos também, saíram cantando alegres, feliz da vida. O nome do menino, versículo 21,
Uma semana depois, quando chegou o dia de circuncidar o menino, puseram nele o nome de Jesus, pois o anjo tinha dado esse nome ao menino antes de ele nascer. Jesus é apresentado no templo, verso 22. Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação, conforme manda a lei de Moisés. Então eles levaram a criança para Jerusalém, a fim de apresentá-la ao Senhor. Versículo 23. Pois está escrito na lei do Senhor: todo primeiro filho será separado e dedicado ao Senhor. Versículo 24. Eles foram lá também para oferecer em sacrifícios 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como a lei do Senhor manda. Versículo 25. Em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Versículo 26. E o próprio Espírito lhe tinha prometido que antes de morrer ele iria ver o Messias. Acorda, povo de Deus, compreende de uma vez para sempre, aceita que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, o Altíssimo, o Todo-Poderoso. Vou ler mais uma vez do versículo 26. E o próprio Espírito lhe tinha prometido que antes de morrer ele iria ver o Messias enviado pelo Senhor. Versículo 27. Guiado pelo Espírito, Simeão foi ao templo quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei manda. Simeão pegou o menino no colo e louvou a Deus. Ele disse: agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste e já podes deixar este teu servo partir em paz. Eu estou feliz, Senhor. Estou feliz demais. Eu agora vi com os meus próprios olhos. Eu agora contemplei. Eu contemplei o teu filho, o Messias. Agora eu já posso morrer em paz. Deixa-me morrer em paz. Permite que eu morra em paz. Porque eu já vi o teu filho, o Salvador, o Messias. Versículo 30. Pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação. Versículo 31. Que preparaste na presença de todos os povos. Versículo 32. Uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus e para dar glória ao teu povo de Israel. Aleluia. Olha que ele fala no versículo 32. Uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus, que são eu e você. É você e eu, que não éramos judeus, só somos agora participantes e herdeiros do trono. Aleluia, por causa do Messias, o Filho de Deus. Vou ler mais uma vez o versículo 32 para vocês entenderem e compreenderem. Uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus e para dar glória ao teu povo de Israel. Versículo 33. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com o que Simeão disse a respeito dele. Versículo 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino foi escolhido por Deus, tanto para a destruição como para a salvação de muita gente. Ei, você e eu, todos vocês e eu, só somos salvos e aceitos por causa do Messias que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Creiam, acredite que ele é o Messias, o Salvador, o Filho do Deus vivo, o Todo-Poderoso. Vou ler mais uma vez para vocês entenderem e compreenderem. Vou começar do versículo 33. O pai e a mãe do menino ficaram admirados
com o que Simeão disse a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino foi escolhido por Deus, tanto para a destruição como para a salvação de muita gente em Israel. Ele vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele. No versículo 35. E assim os pensamentos secretos delas serão conhecidos, e a tristeza como uma espada afiada cortará o seu coração. Maria, no versículo 36, havia ali também uma profetisa chamada Ana, que era viúva e muito idosa. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Azé. 7 anos depois que ela havia casado, o seu marido morreu. Versículo 37. Agora ela estava com 84 anos de idade, nunca saía do pátio do templo e adorava a Deus dia e noite, jejuando e fazendo orações. Versículo 38. Naquele momento ela chegou e começou a louvar a Deus e a falar a respeito do menino para todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Ei, esta profetisa, esta mulher, ela começou a falar, a anunciar: o Messias nasceu, o Filho de Deus, o Salvador. Ela começou a pregar, ela começou a profetizar para todos lá naquela cidade lá de Jerusalém. Ali, ela começou a pregar, ali a anunciar o Messias. A volta para Nazaré. Maria e José volta para Nazaré. Versículo 39. Quando terminaram de fazer tudo o que a lei do Senhor manda, José e Maria voltam para a Galiléia, para a casa deles, na cidade de Nazaré. O menino crescia, ficava forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Jesus no templo, versículo 41. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Versículo 42. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa conforme o seu costume. Versículo 43. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa, mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais não sabiam disso. Versículo 44. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinham voltando e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os pastores. José e Maria começaram a procurar o menino entre os parentes e amigos dele. Versículo 45. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Versículo 46. 3 dias depois, encontraram o menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. Versículo 47. Todos os que o ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que davam. Versículo 48. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados, e a sua mãe lhe disse: meu filho, por que foi que você fez isso conosco? Jesus respondeu. Ela respondeu ainda: o seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. Nós estávamos preocupados
Eu estava preocupada. Seu pai estava preocupado com você, meu filho. Por que que você fez isso? Por quê? No versículo 49, no versículo 49, Jesus responde para a sua mãe. Jesus respondeu: porque vocês estavam me procurando, não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Versículo 50. Mas eles não entenderam o que ele disse. Versículo 51. Então Jesus voltou com os seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles, e a sua mãe guardava tudo isso no coração. Versículo 52. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Aleluia. Glória a Jesus. Glória. Vamos para o livro de Mateus 16. Vamos para a outra Bíblia. Mateus 16. Mateus capítulo 16. Versículo 13 até o versículo 20. Olha o que está escrito. A afirmação de Pedro. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Versículo 14, eles responderam, os discípulos de Jesus responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. Versículo 15. Jesus pergunta a eles: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro, no versículo 16, Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Veja só uma confirmação. Pedro responde para Jesus. Pedro poderia dizer: o Senhor é Jesus. O Senhor é Jesus, Pedro poderia dizer. Mas foi revelado o nome dele, verdadeiro, o nome dele. Simão Pedro, olha no versículo 15. Jesus pergunta: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Versículo 16, Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Verso 17, Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Versículo 18. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Verso 19. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Versículo 20. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Vou ler de novo para vocês entenderem. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Aleluia, glória a Jesus. Glória. Vamos para o livro de Marcos, capítulo
Vamos ler na outra Bíblia aqui, Marcos capítulo 8. Vamos lá. Livro de Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, no versículo 27, 28, 29 e 30. A afirmação de Pedro, mais uma vez. Vocês encontram no livro de Mateus, como já li, e encontra no livro de Lucas também, capítulo 9, versículo 18 e 21. No capítulo 8 de Marcos e no versículo 27 está escrito assim: Depois Jesus e os seus discípulos foram para o povoado que fica perto de Cesareia de Filipe. No caminho ele lhes perguntou: Quem o povo diz que eu sou? Versículo 28. Os discípulos responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é um dos profetas. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. Então, versículo 30. E Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Versículo 31. Jesus começou a ensinar os discípulos, dizendo: O Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Aleluia, glória. O Filho do Homem significa Messias. Agora, vamos para o livro de Lucas. Livro de Lucas. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 18, 19 e 20. Lucas capítulo 9, vocês estão vendo aí? Capítulo 9, versículo 18. Afirmação de Pedro mais uma vez. Vocês encontram no livro de Mateus, como eu li, capítulo 16, versículo 13 e 19. No livro de Marcos, como já li, capítulo 8, versículo 27 e 29. Versículo 18, agora do livro de Lucas, capítulo 9, versículo 18. Certa vez, Jesus estava sozinho, orando, e os discípulos chegaram perto dele. Então ele perguntou: Quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Pedro respondeu: O Messias que Deus enviou. Aleluia, glória a Jesus.
Aleluia. Glória ao Messias chamado Cristo. Aleluia. Agora a gente vamos para o mesmo livro de Lucas, capítulo 4, versículo 40 e 41. Vamos lá. Não vou ler na outra Bíblia aqui. Lucas, capítulo 4. Lucas, estão vendo? Lucas, capítulo 4, versículo 40 e versículo 41. Que versículo 40. Eu vou ler do versículo 38 até o 41. Para dar um acrescentamento para vocês entenderem melhor esse vídeo que vocês estão assistindo. Versículo 38. Jesus saiu da sinagoga e foi até a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente com febre alta. E contaram isso a Jesus. Verso 39. Aí ele foi e parou ao lado da cama dela e deu uma ordem. A febre saiu da mulher e, no mesmo instante, ela se levantou e começou a cuidar deles. Recebeu a cura, recebeu o milagre, recebeu de Deus o presente, recebeu o milagre que Jesus fez na vida dela. Ela se levantou imediatamente e foi cuidar deles. Versículo 40. Depois de anoitecer, todos os que tinham amigos enfermos com várias doenças, os levaram a Jesus. Ele pôs as suas mãos sobre cada um deles e os curou. Versículo 41. Os demônios saíram deles, de muitas pessoas, gritando: Você é o Filho de Deus. Eles sabiam que Jesus era o Messias. E, por isso, ele o repreendia e não deixava que ele falasse. Não deixava que ele falasse. Não deixava que os demônios falassem o nome dele. Que o nome dele é santo. Santo. Não deixava, não permitia. Agora a gente vamos para o mesmo livro de Lucas, capítulo 24, do versículo 25 até o versículo 47. Vamos lá. Lucas capítulo 24, do versículo 25 até o 47. Então Jesus lhes disse... Eu vou ler para vocês entenderem e compreenderem mais melhor a mensagem nesta madrugada. Vou começar do versículo do capítulo 24 até o versículo 40, até o versículo 47. Vamos lá. No domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Versículo 3. Porém, quando entraram, não
acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar. De repente apareceram diante delas 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes. Versículo 5. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Versículo 6. Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem que quando estava na Galileia, ele disse a vocês, versículo 7, o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no 3º dia. Versículo 8. Então as mulheres lembraram das palavras dele e, quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos 11 apóstolos e a todos os outros. Versículo 10. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Estas e as outras mulheres que foram com elas contaram tudo isso aos apóstolos. Mas eles acharam que o que as mulheres estavam dizendo era tolice e não acreditaram. Versículo 12. Porém Pedro se levantou e correu para o túmulo, abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Aí voltou para casa admirado com o que havia acontecido. No caminho de Emaús, está no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 12 e 13. Versículo 13 do livro de Lucas, capítulo 24. Compreendam. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. No versículo 14 agora. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Versículo 16. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Versículo 17. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste. Versículo 18. E um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e, para Deus e para todos o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos
sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, e a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo. Versículo 23. Então encontraram o corpo dele e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram o anjo e viram anjos e que estes afirmaram que ele estava vivo. Versículo 24. Alguns dos nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram. Vou ler de novo o versículo 24. Alguns dos nossos grupos foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhe disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram. Pois, versículo 26, pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. Versículo 27. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Versículo 28. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Versículo 29. Mas eles insistiram com ele para que ficassem, dizendo: fiquem conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Versículo 30. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Versículo 31. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Versículo 32. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Verso 33. Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Verso 35. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Jesus aparece aos discípulos. Versículo 36. Enquanto estava contando isso, Jesus apareceu de repente no meio
deles e disse: que a paz esteja com vocês. Versículo 37. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Versículo 38. Mas ele disse: por que vocês estão assustados? Por que há tanta dúvida na cabeça de vocês? Versículo 39. Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. No versículo 40. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado. Versículo 43. Aqui que ele pegou. Versículo 43 de novo. Que ele pegou e comeu diante deles. Versículo 44. Depois disse: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Versículo 45. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas. Versículo 46. E disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Versículo 48. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém até que o poder de cima venha sobre vocês. Jesus é levado para o céu. Versículo 50. Então Jesus o levou para fora da cidade até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. Versículo 51. Enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Versículo 52. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, cheios de alegria. Versículo 53. E passavam o tempo todo no pátio do templo, louvando a Deus. Vocês entenderam agora que o evangelho tem que ser pregado no nome dele, que é o Messias, em toda a geração, em todos os quatro cantos da terra. O evangelho tem que ser pregado no nome dele agora. Vamos ler João capítulo 1, versículo 19, 20 e 21. A mensagem de João Batista. João capítulo 1, versículo 19. A mensagem de João Batista. Os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. João afirmou claramente: eu não sou o Messias. 21. Versículo 21. Eles tornaram a perguntar: então quem é você? Você é Elias?
Não, eu não sou, respondeu João. Você é o profeta que estamos esperando? Não, respondeu ele. Verso 22. Aí eles disseram a João: diga, quem é você para podermos levar uma resposta aos que nos enviaram? O que é que você diz a respeito de você mesmo? Versículo 23. João respondeu, citando o profeta Isaías: eu sou aquele que grita assim no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar. Versículo 24. Os que foram enviados era do grupo dos fariseus. Eles, versículo 25, eles perguntaram a João: se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta que estamos esperando, por que é que você batiza? Versículo 26, João respondeu: eu batizo com a água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem, que é o Messias. Que é o Messias, o Salvador. Que tanto vocês estavam me perguntando, fazendo perguntas, agora estou falando para vocês, mas vocês não estão compreendendo que o Messias está no meio de vocês. Versículo 27. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Isso aconteceu no povoado de Betânia, no lado leste do rio Jordão, onde João estava batizando o Cordeiro de Deus. Versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Versículo 30. Eu estava falando a respeito dele, quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Versículo 31. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. Verso 32. João continuou: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Verso 33. Eu não sabia quem ele era, mas Deus que me mandou batizar com água me disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. Versículo 34. E eu vi isso e, por esse motivo, tenho declarado que ele é o Filho de Deus. Aleluia, glória. Os primeiros discípulos de Jesus. Verso 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, disse: aí está o Cordeiro de Deus. O que é que João Batista disse? Aí está o Cordeiro de Deus. Sigam eles. Sigam ele, vocês sigam ele. Ele é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele que vocês têm que seguir agora. É ele que vocês têm que seguir agora e não a mim. Versículo 37. Quando os 2 discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Versículo 38. Então Jesus olhou para trás, viu que eles o seguiam e perguntou: o que é que vocês estão procurando? Eles perguntaram: Rabi, onde é que o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Versículo 39. Venham ver, disse Jesus. Então eles viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus e por isso
havia seguido. Versículo 41. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Na sua Bíblia está dizendo Cristo, mas o nome dele é Messias. Na sua Bíblia não pode, se não tiver o nome Messias, tem Cristo, o nome Cristo é Messias. Compreendam, entendam, de uma vez para sempre. Versículo 42. Então André levou o seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse: você é Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefas. Cefas é o mesmo que Pedro e quer dizer pedra. Aleluia. Vamos ler agora o livro de João, capítulo 4, versículo 25, 26 e 29. O que a mulher samaritana responde: vou ler do 24. Jesus diz para a mulher samaritana: Deus é espírito e, por isso, os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. O que é que Jesus disse? Deus é espírito e verdade. Deus está em mim e eu estou em Deus. Então, vocês me adoram também Deus, porque Deus é espírito e também verdade. Eu estou aqui para que vocês reconheçam, creiam, reconheçam que eu sou o Messias, o Filho de Deus. Versículo 25. A mulher respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. No versículo 26, então Jesus afirmou: pois eu que estou falando com você sou o Messias. Acordem, povo de Deus, acordem. Acordem para a realidade, acordem. Aceitem o Messias como o único salvador pessoal da vida de vocês. Creiam. Versículo 27. Não, 27 não. Vou ler o 29, como eu disse. Não, vou ler do 27 até o 29. Naquele momento, chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Verso 28. Então, seguida a mulher, deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas. Verso 29. Venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Claro que sim. Depois de uma declaração que ele declarou para você, você ainda quer duvidar que ele é o Messias? Depois dessas leituras todinha que eu li aqui nessa Bíblia, nessa outra Bíblia aqui, você está crendo, você acreditou que ele é o Messias? Aleluia. Vamos agora para o livro o mesmo livro de João. João capítulo 11.
João capítulo 11. João capítulo 11, deixa eu ver aonde é que eu quero mostrar para vocês. Eu vou ler do capítulo 11 em diante, para vocês entenderem melhor. A morte de Lázaro. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e a sua irmã Marta moravam. Versículo 2. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. Versículo 3. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Versículo 4. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será a morte dele, não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso e assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Versículo 5. E Jesus amava muito Marta e a sua irmã, e também Lázaro. Versículo 6. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Então disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Mas eles disseram: Mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedrada. E o Senhor quer voltar? Versículo 9. Jesus respondeu: por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Versículo 10. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não existe luz. Jesus disse isso e depois continuou: o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Você veja que quem está com Jesus ele não considera morto, considera vivo, porque Jesus ele é o dono da vida. Versículo 12. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom, disseram eles. Versículo 13. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto. Porém, eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural. Versículo 14. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Versículo 15. Mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Versículo 16. Então Tomé, chamado o Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos nós também, a fim de morrer com o Mestre. Jesus é a ressurreição e a vida. Verso 17. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Verso 18. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. Verso 19. E muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para
as consolarem por causa da morte do irmão. Versículo 20. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Versículo 21. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Versículo 22. Mas eu sei que, mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. Versículo 23. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Versículo 24. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Versículo 26. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá, Marta. Você acredita nisso? Versículo 27. Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Aleluia. Versículo 28. Depois de dizer isso, Marta chamou Maria, a sua irmã, e lhe disse: Em particular, o mestre chegou, está chamando você. Versículo 29. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Versículo 30. Pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. Versículo 31. As pessoas que estavam na casa com Maria consolando-a viram que ela se levantou e saiu depressa e então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Versículo 32. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu caiu aos pés dele e disse: Se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Verso 33. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito. Versículo 34. E perguntou: Onde foi que vocês o sepultaram? Venham ver, Senhor, responderam. Versículo 35. Jesus chorou. Então as pessoas disseram: Vejam como ele amava Lázaro. Versículo 37. Mas algumas delas disseram: Ele curou o cego. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? A ressurreição de Lázaro. Versículo 38. Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Versículo 39. E ordenou: Tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Versículo 40. Jesus respondeu: Eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Versículo 41. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei, versículo 42. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está
aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Versículo 43. Depois disse isso, gritou: Lázaro, venha para fora. Versículo 44. E o morto saiu, os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Aleluia. Vai para casa, Lázaro. Vai para casa, Lázaro. Agora conheceram, todos viram que eu sou o Messias, o Filho de Deus. Somente eu tenho o poder de fazer ressuscitar os mortos. E quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia, disse o Senhor Jesus. Ainda que crê em mim, quem crê em mim, nunca morrerá. Porque mesmo que morra, Jesus o ressuscita. Ainda que morra, o Messias o ressuscita. Aleluia. Vamos dar uma examinada mais de novo aqui no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 20. Capítulo 20, do versículo 30 e 31. Capítulo 20 do mesmo livro de João, o Evangelho, capítulo 20, versículo 30 e versículo 31. O título diz: a finalidade deste Evangelho. Jesus fez diante, versículo 30, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Versículo 31. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Aleluia. Glória. Só mais um livro agora que eu vou mostrar para vocês entenderem. A carta de 1 João. A carta de 1 João, capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 23. O inimigo de Cristo. O inimigo de Cristo. Quer dizer Messias. Vocês vão entender e compreenderem. Versículo 18. Meus filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem, pois agora muitos inimigos de Cristo já têm aparecido. E por isso sabemos que o fim está chegando. Versículo 19. De fato, essas pessoas nos deixaram, porque não era do nosso grupo. Se fosse do nosso grupo, teriam ficado conosco, mas elas nos deixaram, para que ficasse bem claro que nenhuma delas pertencia mesmo ao nosso grupo. Versículo 20. Porém, sobre vocês Cristo tem derramado o Espírito Santo, e por isso todos vocês conhecem a verdade. Versículo 21. Portanto, eu escrevo a vocês, mas não é porque não conhecem a verdade. Pelo contrário, é porque a conhecem e sabem que nunca nenhuma mentira vem da verdade. Versículo 22. Então, quem é mentiroso é aquele que diz que Jesus não é o Messias. Quem diz isso é
o inimigo de Cristo. Ele rejeita tanto o Pai como o Filho. Versículo 23. Pois quem rejeita o Filho, rejeita também o Pai. E quem aceita o Filho, também tem também o Pai. Aleluia. Glória a Jesus. Glória ao Messias. Agora vocês viram esse estudo, essa leitura que eu li para vocês entenderem e compreenderem. E creio que agora vocês viram que desses livros, desses outros vídeos que eu gravei mostrando que Jesus é o Messias, não estava mostrando a vocês como mostrei nesse vídeo agora. Gravando e mostrando para que vocês entendam e compreendam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus vivo, que vocês agora fiquem com o Pai e com o Filho e com o Espírito Santo nesta manhã, porque o dia já está raiando. E foi bom meditar, está sendo bom, maravilhoso meditar, conhecer mais e mais a verdade. Conhecer mais e mais a verdade. Vocês todos agora fiquem em paz, no nome do Messias. Amém.